de Deus, a paz do Senhor, amém, bom dia, mais um amanhecendo com salmos, mais um amanhecendo com a direção de Deus para nossas vidas hoje, e a nossa palavra hoje está em Salmo 51, versículo 4, que fala o seguinte: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Irmãos, tá aqui um salmo que eu considero ele o mais triste e o mais bonito ao mesmo tempo. Por quê? Aqui foi o salmista Davi que escreve esse salmo, né? Depois de uma situação muito triste na vida dele, né? Um momento de decadência na vida de Davi, quando ele peca, né, com Batseba e acaba assassinando ali o seu marido. Ele faz 2 pecados em um, né? Ele adultera e mata uma pessoa, né? Ceifa uma vida, para que o seu pecado fosse encoberto. Mas a gente sabe que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Tudo uma hora vem à tona. Se não vem aqui nessa terra, vai vir naquele grande dia. Então a gente precisa entender isso, irmão, de início, assim, né? Como esse engano que Davi achou que por tentar ceifar a vida ali do pobre do Urias, ele achou que seu pecado ficaria encoberto. Mas não há nada em oculto que não seja revelado. E nós temos que ter este temor, irmão, no nosso coração de quê? De que o que a gente faz aqui contra Deus ou contra as pessoas não fique impune. Aí tem, a própria palavra fala que tem pecados que a gente paga logo, né? Paga na hora. Mas tem pecados que as consequências vão vir depois, né? E eu acredito que isso é muito pior. Porque uma coisa é quando você peca aqui, Deus já te dá logo um cascudo, você se arrepende, se acerta, acabou. Mas uma coisa é quando você peca e Deus fica ali, ó. Só juntando juros para um dia, né, ele vir com a fatura pra gente pagar. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmão, de não cair nesse engano de achar que Deus não vai cobrar, de que Deus não vai, que a consequência não vai vir, que os frutos daquilo não vai acontecer, porque é o que a palavra fala, que uma vez que o pecado é concebido, ele gera morte física, a morte espiritual, a morte do seu ministério, a morte de alguma área da sua vida. Então cuidado, irmão, que o pecado é traiçoeiro, o diabo ele é traiçoeiro, ele arma ali a cilada, ele arma ali o circo, coloca você dentro, quando você cai, ele sai e fica só você e as consequências. Amém, que o nosso Deus ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que está ali sempre pronto a nos perdoar. Só que Deus não deixa nada impune. Irmãos, entenda, por mais que o perdão de Deus nos alcance, por mais que o perdão dele nos restaure, mas as consequências ficam. E tem consequência, irmão, que fica para sempre, tem mancha que fica para sempre. Por quê? Quando você vê a história de Davi, Davi foi um homem extraordinário, nada apaga o fato dele ter sido considerado até hoje como segundo o coração de Deus. Mas quando você pega a história de Davi, não tem como, irmãos, passar em oculto o que aconteceu entre ele, Batseba e Urias. Não tem como, não dá. Entendeu? Então assim, ficou uma mancha ali no histórico de Davi, ficou uma mancha na vida dele. Por mais que o perdão de Deus o alcançou, por mais que ele confessou o seu pecado, esse Salmo 51 é a confissão do pecado dele, né? É ele ali se derramando, se rasgando em Deus. Quando ele é confrontado pelo profeta Natan, ele bota mesmo, ele cospe ali, né? Por mais que ele tentou ocultar por um tempo, mas quando ele foi confrontado, ele não escondeu, ele falou, não, pequei, errei, né? E a Bíblia, e no capítulo que fala sobre isso, né, que é 2 Samuel capítulo 12, no finalzinho vai dizer que isso que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Ele fala isso aqui, né, ele repete que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Ele fala, Deus, só contra ti pequei. Né? Me perdoa, Senhor, para que o Senhor possa ser justo no julgar, porque ele sabia que o julgamento vinha. Você vê que ele é consciente que o julgamento vinha, Deus não ia deixar passar desapercebido, e o julgamento veio, o castigo veio, Davi sofreu muito, não só ele, mas como toda a sua casa sofreu por conta do seu pecado. Irmão, nós temos também que ter este cuidado além, que tem pecados que nós cometemos contra o Senhor, que infelizmente Deus acaba permitindo que certas consequências alcance também quem está ao redor, afete também quem está ao redor. Então assim, vamos buscar, irmãos, andar reto diante do Senhor, né? Andar sempre de cabeça erguida, aquilo que a palavra fala, né? Ser um obreiro aprovado do que não tendo que se envergonhar. Porque não tem coisa melhor, irmão, do que você dormir tranquilo, dormir com sua consciência tranquila, acordar com a consciência tranquila, andar na rua de cabeça erguida, mas não por soberba, não, mas porque você sabe que você não tem nada contra Deus, não tem nada contra ninguém. Porque a melhor coisa, irmãos, é você ter um nome limpo, sabe? Um nome digno diante das pessoas. Eu entendo que mais importa, né, que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Mas uma vez que você é servo, uma vez que você é alguém que está ali, né, andando com Deus, é importante também manter um bom nome, manter uma, como é que eu posso dizer?
uma boa fama, para que através disso também o nome do Senhor seja glorificado. Porque quanto mais, irmão, você anda certo, mais glória rendemos ao nome do Senhor. Quanto mais você busca um caminho de justiça, mas não a sua justiça, tá bom? A justiça do Senhor. Quanto mais você anda de acordo com a palavra, você busca, irmãos, glórias ao nome do Senhor. Você acaba trazendo elogios ao nome do Senhor, porque a pessoa vai ver a mudança, vai ver a transformação e vai saber que foi Deus que fez, foi Deus que mudou, foi Deus que agiu. Então, assim, não espere ser confrontado, né? Não espere seu pecado ser exposto. Confessa isso, lá limpa o seu coração. Às vezes não é nem um pecado grande, né? Às vezes é uma falta de perdão, é uma mentira, né? Às vezes é sentimentos ruins, é um ciúme, é uma inveja que a pessoa fica ali, né, alimentando. Às vezes são, né, como a própria palavra fala, são raposinhas. Mas o versículo continua dizendo que são as raposinhas que destroem toda uma vinha. Às vezes são coisinhas que você acha que não é nada não é nada demais, mas que depois se torna uma bola de neve. Então, irmão, tudo que pode te embaraçar, tudo que pode te envergonhar, tudo que pode prejudicar a sua vida, principalmente com Deus, larga isso, irmão. Larga isso, sai dessa vida, sai disso. Deus tem uma coisa muito melhor para você. Você vê que Davi aqui no Salmo 51, tem 2 versículos que para mim são o ápice desse versículo 51. É quando Davi está ali confessando, pedindo a Deus, ó Deus me purifica, ó Deus me lava, me limpa do meu pecado, e eu ficarei mais branco que a neve. Ele pega e declara o seguinte: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi, nesse momento, irmão, deixa claro que ele não estava nem aí pro trono, não estava nem aí pra coroa, não estava nem aí pra boa fama. Davi estava preocupado em perder a presença do Senhor. Que, irmãos, pra mim é o fim. Sabe, quando você comete um erro, comete um pecado que é exposto, né? Às vezes você perde a confiança de algumas pessoas, você perde, né, a credibilidade, até você recuperar ali, dá todo um trabalho. Só que o pior de tudo isso, irmãos, é perder a presença do Senhor. É perder a graça, é perder a misericórdia, é perder o amor de Deus. Então, para que isso não venha acontecer, que independente do erro, da falha, o que quer que seja que você cometeu, que a gente comete, né, durante o dia, porque diante do Senhor, irmão, não tem grau, Deus não mede o pecado por gravidade, tudo é pecado para Ele. Seja uma mentira ou seja um assassinato, Deus coloca o Deus na mesma balança. Então, assim, nós temos que ter cuidado, irmãos, com o pecado, que o pecado ele tá todo dia ali, como diz o irmão Tales, né? Todo dia o pecado vem e nos chama, todo dia vem uma proposta, todo dia vem uma tentação, mas que possamos escolher Deus. Escolher ser amigos de Deus, escolher ser pessoas retas, íntegras e santas. Eu sei que o mundo, irmão, tá um caos, né? O mundo tá um caos. Mas uma vez que você tá ali se esforçando para viver a palavra, tá se esforçando para estar perto de Deus, Deus ele te guarda do mal, Deus te guarda do maligno. Então que nessa manhã essa possa ser a nossa oração, esse possa ser o nosso desejo de que de ser pessoas retas e justas, sempre zelando, irmãos, para não perder a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa direção nesta manhã, Senhor. Que salmo forte, Senhor, que versículos fortes. É quando a gente vê Davi, Pai, ali se entregando, se rasgando, se arrependendo, Pai, de tudo que ele fez, de tudo que ele pecou contra o Senhor, e deixando claro, Pai, o desejo dele de não perder a Tua presença, Pai. Eu sei que se a gente pegar Davi e comparar alguns reis, Davi cometeu coisas terríveis, Senhor. Mas a diferença é que Davi sabia, Deus, o caminho do arrependimento. Davi sabia, Senhor, como voltar para Ti. Então, Pai, que essa essência, Pai, seja derramada em nós, de que ainda que a gente erre, que a gente peque, que a gente deslize em alguma coisa, mas que a gente possa sempre lembrar do caminho do arrependimento, Senhor. Confessar e deixar para que possamos sempre obter a Tua misericórdia e o Teu amor sobre nós. Pai, nesta manhã, Senhor, nos ajuda, Deus, a andar reto, a andar direito, a ter nossas veredas, meu Pai, retas diante de Ti, a retirar o nosso pé do mal, a nos guardar do maligno e o melhor, Senhor, fugir de toda a aparência do mal. Oh, Pai, nos guarda do mal, nos livra de tropeçar, que a Tua mão de poder seja sobre nós nesse dia. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.